Bom dia a todos, pessoal. Já ouvimos falar muito desde ontem sobre impermeabilização, tivemos palestras super interessantes. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Cinexpan, que é um agregado leve, que é muito usual na construção civil, apesar que o conceito das pessoas ainda é, quando fala de argila expandida, paisagismo, tá? Mas não é, a gente vai mostrar aqui uma partezinha que ela pode ser usada muito na construção civil. Inclusive, pegando o gancho aqui do professor, doutor Bruno, que fez a ponte Rio-Niterói, isso há mais de 40 anos atrás, ele chegou já a usar esse agregado nessa construção dessa ponte. Né? Olha, participou da execução das primeiras, olha que interessante. Então, não é um produto novo no mercado. Essa é uma empresa que está localizada no interior de São Paulo, ela está entre São Paulo e Campinas, a 50 quilômetros. Tá? Nós estamos lá como Cinexpan, antigamente o pessoal conhecia como Cinazita. Tá? Então, muitos engenheiros aí que já têm um conhecimento maior de obra ainda citam como Cinazita. Tá? Hoje o nome dela, a fabricação é da Cinexpan e a gente conhece e é especificado como argila expandida. Então, a argila expandida, Cinexpan, é um agregado leve, que se apresenta em forma de bolinhas de cerâmica leves e arredondadas, com uma estrutura interna formada por uma espuma cerâmica, com microsporos e com uma casca rígida e resistente. Então, ela é queimada, ela é calcinada a 1100 graus no forno rotativo. É quase um clinker. Tá? Então, com essa queima, ela ganha as principais características: leveza, resistência, inércia química, estabilidade dimensional, incombustibilidade, isolamento térmico e isolamento acústico, que é o isolamento acústico e isolamento térmico, que é o principal que a gente vai citar com relação à proteção às impermeabilizações. Tá? Nós temos alguns tipos. Então, a argila expandida é classificada por granulometria. Nós temos desde uma areia grossa até uma brita 2. Então, só focando um pouquinho em construção civil, ela é muito usual em concreto leve estrutural, ela é muito usual em enchimentos de vazios, tá? Ela é muito usual também para isolamento térmico, que é uma das principais características desse produto. Tá? Esse tipo, que é equivalente a uma brita 1, ele tem uma densidade aparente de 500 kg por metro cúbico. Ele é resistente à compressão e excelente isolamento térmico. Aí nós temos a tipo 2, que é equivalente à brita 2, que é denominada como 3222. Por que 3222? Porque ela varia de 22 milímetros a 32 milímetros. A densidade aparente de 450 kg por metro cúbico, também resistente à compressão, excelente isolamento térmico. Tá? E aqui, o que acontece nas lajes, que a gente já viu aqui várias palestras falando, com o isolamento térmico. O sol, durante o dia, essas lajes tendem a se dilatar. É aquelas impermeabilizações escuras, pretas, que nós citamos ontem, que a laje está lá exposta e com o sol o dia todo. E à noite ela está retraindo, é onde cai a temperatura, então ela fica nesse estica e encolhe o tempo todo. Então, o que a gente faz? A gente usa isolamento térmico sobre ela com argila expandida. Aplica-se uma camada de argila expandida em cima, para que ela evite esse trabalho de retração e contração, que ela vai estar controlando a temperatura na laje. Detalhes da camada: nós temos a laje de cobertura, uma impermeabilização, a camada de proteção mecânica e uma camada de argila expandida. A gente aconselha uma camada mínima de 10 centímetros até 20 centímetros. O 15 centímetros seria ideal para a gente ter esse isolamento. Então, a gente pode conseguir o isolamento aí em termos de graus, de 5 a 8 graus, gente, dependendo da camada que você coloca. Então, isso daí você consegue um isolamento muito bom. Então, está lá, melhor impermeabilização, isolante térmico sobre a laje de cobertura. Então, a maior razão das infiltrações em laje de cobertura, de um modo geral, é a dilatação e a retração do concreto, por estar expostos diretamente ao sol. Essas dilatações e retrações causadas pelo calor excessivo sobre a laje de cobertura são responsáveis pelo aparecimento de fissuras que causam as infiltrações. Então, portanto, se a gente aplica uma camada de argila expandida, a gente vai proteger dessa ação direta do sol, diminuindo assim as incidências de fissuras.
Por exemplo, essa obra aí, ó, é uma obra grande, está toda exposta, tá? Inclusive essa obra é uma obra aqui no Rio de Janeiro. Aqui a gente fez as fissuras resultantes desse calor, dessa incidência do sol e tudo mais. Aí a gente faz um preparo no ralo, que a gente citou aqui, que as impermeabilizações têm que ter as caídas e tudo mais. Então a gente faz a impermeabilização, protege e protege os ralos, tá? E aplica-se essa camada de argila expandida. Então essa laje aí, ela vai estar protegida, vai aumentar a vida útil da impermeabilização, então vai ter uma durabilidade bem maior. Outro exemplo, isso aí também é uma obra em São Paulo, uma obra de grande porte, também estava lá, ó, toda exposta ao sol. Também foi aplicada essa camada de argila expandida, tá? Então essa argila expandida é muito usual, gente, tem muitas obras, apesar de ter muito engenheiro que ainda desconhece essa aplicação, a gente foca sempre em feiras e congressos sobre essa aplicação dessa argila aí, que ajuda muito, inclusive economia no ar-condicionado. Tá? Isso daí é muito importante nos dias de hoje, a gente precisa estar economizando. Mais um exemplo, olha lá a manta, e o cara está colocando uma camada de argila expandida, tá? Também visando essa proteção. Então, a proteção térmica. Então, o planejamento e isolamento térmico a ser utilizado após a execução da impermeabilização constitui uma etapa importante na construção, visto que ela atende a 3 funções básicas. Uma é conforto, aumento da vida útil dos componentes da edificação, ampliando sensivelmente a durabilidade da impermeabilização. Economia de energia. Então, a economia de energia se dá em função da diminuição ou até eliminação da necessidade de meios mecânicos de refrigeração, que é o uso de ar-condicionado. Então, você está usando argila expandida, você consegue essa economia no uso do ar-condicionado. E a estabilidade da estrutura, né? Então, a estabilização da estrutura é muito importante, pois a movimentação térmica excessiva da estrutura pode trazer, além de outros problemas, o comprometimento da impermeabilização da cobertura. Então, a gente sabe que, devido ao calor, a estrutura vai estar sempre trabalhando. Então, está aí um produto que ajuda a gente minimizar esses problemas que podem ocorrer com o calor. Tá? Então, portanto, o uso da argila expandida sobre a cobertura é muito importante para manter essa proteção. Está aqui o protótipozinho que a gente mostra a economia de energia sem argila expandida e com argila expandida. Tá? Ele já está com uma variação de 5 graus. Então, a camada de isolamento térmico deve ser colocada sobre a impermeabilização e essa disposição apresenta algumas vantagens. Então, ela protege a impermeabilização termicamente, o que contribui sensivelmente para o aumento de sua durabilidade. E possibilita um controle da impermeabilização, pois no caso de falhas da mesma, fica mais fácil de localizar. Tá? Então, se acontecer alguma falhazinha, você precisa remover o material, é um material fácil de se remover e volta ele novamente. A vida útil desse material passa aí de 40 a 50 anos, pessoal. Ela só vai ficar um pouquinho escura devido aos intempéries da natureza. Tá? Outro exemplo de aplicação aqui no Rio de Janeiro, obra do Maracanã, foi consumido mais de 6 mil metros cúbicos de concreto leve. Então, toda a parte de arquibancada lá foi tudo feito com argila expandida. Tá? Então, vocês veem que a durabilidade é grande, o uso pode fazer, ela atende até 40 MPa de resistência. Tá? Tanto é que o Maracanã lotado, balança, mas está lá a estrutura. Então, ela resiste. Tá? Aqui a gente fez no Rio de Janeiro também, além da ponte Rio-Niterói, nós estamos fazendo o Porto da Sul, que está consumindo um volume grande de argila expandida para diminuir o empuxo nos perfis da obra. Também um projeto americano que citou que colocasse argila expandida, também muito legal. Tá? E aqui, gente, para finalizar, minha palestrinha curta, é mais só para a gente focar esse conhecimento, passar um pouquinho para vocês do uso da argila expandida, que, igual eu falei para vocês, o conceito é mais como paisagismo, e não é. É uma pena a gente não poder falar sobre todas as aplicações, mas é uma gama de aplicações. Então, nesse momento, é sobre isolamento térmico. Eu gostaria de deixar para vocês aqui que o produto funciona, trabalha bem, não sobrecarrega a estrutura, ele não fere a manta, porque as bolinhas são todas arredondadas, e você pode usar solta ou pode fazer uma camada rígida, que seria argila, cimento e água para uso
da pós-impermeabilização. Tá? Então, está aí que ela pode reduzir a partir de 5 graus até 8 graus. E a argila expandida pode contribuir também com até 16 créditos na certificação do selo LEED. Tá? Isso também é uma grande vantagem. Umas pessoas adotam, os arquitetos principalmente, para fazer telhado verde, que tem muitos que gostam, obras da Petrobras aqui no Rio de Janeiro, mesmo todos têm telhado verde. Então, isso é muito bom, porque é um produto drenante e não sobrecarrega a estrutura. Tá? Então, estamos aí para esclarecer mais sobre a argila expandida e mostrar um pouquinho para vocês do que ela pode ser aplicada aí nas obras. Tá? Então, seria essa a minha posição com relação à argila expandida. É isso que eu tenho para passar para vocês. Muito obrigado, Carlos Alberto. Agradeço a sua participação.